Olá, o Em Cartaz segue em ritmo de TBT. Hoje eu trago a segunda parte da entrevista que eu fiz com o meu crítico de cinema preferido, Roberto Sadovski, do portal UOL. Eu resgato aqui um longo papo que a gente bateu no finalzinho de 2020, pandemia de Covid rolando. Mas a gente fala de muitas coisas que continuam atuais, como o poder do streaming. Ele fala, por exemplo, que o streaming é a melhor coisa que aconteceu com o cinema nos últimos anos. Mas também diz que, por outro lado, os filmes para streaming ainda não são exatamente memoráveis. A gente fala também sobre a experiência maravilhosa de ir ao cinema. Enfim, uma conversa legal que eu tenho certeza que vai te interessar. E se você perdeu a primeira parte, é só procurar aqui mesmo no canal. Assiste lá. Tá maiorzona e com bastante assunto de cinema, inclusive sobre a saudosa revista 7, que ele comandou por tanto tempo. E aliás, o canal aqui tem esse e outros vídeos, sempre falando de cinema, que é o que a gente ama por aqui. Se você também ama, então não deixe de se inscrever, seguir, compartilhar, curtir, comentar. Mas acima de tudo, veja os vídeos, eles são feitos para você. E vamos lá, prosear com Sadovski. Bom, eu falei agora há pouco que você estava certo demais. É que assim, né, lá nos anos 90, quando a gente ficava assim, o filme do Homem-Aranha, aquele filme que não saía nunca, chegaram a falar que o Michael Jackson ia estrelar, ia produzir, tinha umas histórias malucas assim, e Schwarzenegger vai ser o vilão, e não saía nunca. Tudo fato, viu? Oi? É tudo fato. Tudo fato. Michael Jackson quis sim fazer o Homem-Aranha na época, e Schwarzenegger ia sim ser o Dr. Octopus no filme do James Cameron. Tudo isso é fato. Foi por mais hoje bizarro que possa parecer. E aí, de repente, aquilo que a gente imaginava se tornou o mainstream total. E aí eu te pergunto, você está satisfeito? Tô. O cinema vive de ciclos, então já teve uma época que o western era a espinha dorsal do cinema, já teve uma época que a comédia romântica era a espinha dorsal do cinema, já teve uma época que a animação da Disney era a espinha dorsal do cinema, depois teve uma época que os filmes dos grandes astros, né, Schwarzenegger, Tom Cruise, Mel Gibson, era a espinha dorsal do cinema, então essas coisas são cíclicas. E a gente viu uma ressurgência do terror faz pouco tempo, a gente vê a comédia romântica ressurgir na Netflix, então a gente viu uma época que todo mundo queria achar o próximo Harry Potter e o próximo Senhor dos Anéis, então teve um monte de literatura para jovem, né? A gente teve Crepúsculo, Jogos Vorazes, que deram certo, e mais um monte que não deu tão certo assim, né? Divergente, Maze Runner, que não foram tão festejados, mas existiram, igual. Então, essa é a Maia. Então, eu acho que tudo bem, sabe, super-herói fazer parte disso também. Até porque, no fim das contas, se você pensar, quantos filmes de super-heróis saem por ano? 4? 3? 5? No máximo? No universo que são lançados, sei lá, 600 filmes? É muito pouco. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho legal, inclusive, que atores que fazem Marvel, por exemplo, feito Chris Evans, eles conseguem viabilizar projetos que não seriam viabilizados se eles não fizessem parte da Marvel. Então tem muito filme com Chris Hemsworth que sai por causa da Marvel, tem muito filme com Chris Evans que só existe por causa da Marvel, tem muito filme com Scarlett Johansson que só sai por causa da Marvel. Então eu acho ótimo isso, eu não tenho problema nenhum, né? O Henry Cavill virou um cara que viabiliza filmes porque ele é o Superman. Então, assim, que bom que isso acontece, que bom que existe essa vitrine. Existem filmes com super-heróis bons e ruins, né? Super-herói não é um gênero, não é como western. Então tem vários gêneros que podem ser contemplados dentro de filme de super-herói, e tudo bem, a gente convive com os filmes ruins e com os filmes bons. Eu não tenho problema com isso. Eu acho muito legal que a consistência que eu via na Marvel, por exemplo, nos quadrinhos, ser adaptada para o cinema como um universo compartilhado, e eu acho muito legal a DC pensar em histórias isoladas, como também nos quadrinhos, né? Como Coringa, como o novo Batman, e ótimo, acho que tem para todo mundo, porque ao mesmo tempo a gente tem um monte de filme menor, de filme independente, de filme de grandes diretores que continuam saindo, né? Scorsese não deixou de fazer filme, David Fincher não deixou de fazer filme, Coppola deixou de fazer filme porque quis,
Então, assim, esses caras estão aí e continuam trabalhando. A gente tem aí os Ari Aster da vida e os Denis Villeneuve da vida, e uma galera que está fazendo filmaços sem ter que fazer super-herói. Mas, se não fosse filme de super-herói, a gente não teria o conhecimento de ter o espaço para um cara como James Gunn, para um cara como Taika Waititi, para um cara como Jon Favreau, que está revolucionando completamente o cinema agora, né? O audiovisual. A gente não teria caras como os irmãos Russo, que estão produzindo um monte de coisa e que estão com um filme novo chamado Cherry, que eu estou doente para ver. Então, assim, é um ciclo. Não existe um domínio de super-heróis. Existe uma vontade do público de ver. E que bom. E daqui a pouco vai ter outra vontade também. E que bom também. Legal. A gente está chegando quase no final do papo, eu já até estourei o tempo que eu tinha estipulado para mim mesmo para esse papo, mas eu não posso deixar de te perguntar do streaming, né? Porque, assim, a experiência do cinema, quando eu comecei a ter maturidade suficiente para entender, eu comecei a entender que a experiência do cinema ela é essencialmente coletiva, né? Não é simplesmente você consumir o filme, não é simplesmente você ter uma tela enorme, um som fantástico, não é só a pipoca que é diferente da pipoca de casa, é você estar entre outras pessoas. Inclusive, eu comecei a apreciar mais essa experiência. Antes era aquela coisa, não, tem que estar todo mundo em silêncio. Claro que ninguém quer o mala falando o filme inteiro sem parar, o cara chutando a sua poltrona atrás, mas assim, eu acho que faz parte, né? Você vai assistir um filme de terror, você ter a reação das pessoas, a comédia que o cinema vem abaixo numa cena engraçada, os heróis voltando ali no final do Ultimato, quando o Capitão América dava a batalha como perdida e o cinema explode. Eu comecei a apreciar esse tipo de coisa. E o streaming, se alguém viesse com essa ideia lá nos anos 90, falasse, olha, um dia você vai poder sentar na sua casa com um aparelho na sua mão e escolher o filme que você quiser, e o filme está ali na hora, você não vai precisar mais ir em locadora, a gente ia achar um sonho. Só que, às vezes, eu começo a achar que isso pode... Tudo bem, por mais que a gente caia naquela discussão, mas a televisão não matou o rádio, por mais que a gente caia naquela história, eu não sei se as pessoas não vão começar a se desacostumar com essa experiência tão gostosa do cinema. Talvez a relação com o filme mude. Eu não sei quantas pessoas viram o Irlandês numa sentada só. E eu, por exemplo, não vi. Eu que gosto de ter essa experiência completa com o filme, com qualquer filme, eu vi o Irlandês, sei lá, em 3, 4 doses. E eu me senti mal por isso. Como você vê isso, Sadowski? Eu acho que é mais uma ferramenta e mais uma plataforma. O streaming, para mim, é a melhor coisa que aconteceu com o cinema nos últimos anos, porque abriu mais um espaço para criadores, para diretores, para produtores, para atores, que o cinema não consegue suprir. Então, a gente tem mais histórias sendo contadas. Os filmes que a gente vai ver no cinema, a gente vai continuar assistindo no cinema. Mas eu te garanto que muito mais gente no mundo assistiu ao Irlandês porque foi lançado na Netflix do que se ele tivesse sido lançado no cinema. Muito mais gente assistiu Roma porque ele foi lançado na Netflix do que... Imagina, no cinema, um filme preto e branco falado em espanhol. As pessoas não vão ver. Eu te garanto que mais gente vai assistir Mank, do David Fincher, em casa do que elas iriam ao cinema ver. Ia ficar restrito ao circuito alternativo, porque é um filme de arte. Então, o streaming, ele democratiza muito mais a experiência. Acho que o streaming ainda não produz memórias como o cinema produz. Então, ninguém vai lembrar de um grande filme que viram em casa. Mas a gente lembra de grandes momentos que a gente viu no cinema, porque é uma experiência coletiva. Só que tem espaço para tudo. Tem filmes que eu não tenho problema nenhum em assistir em casa. Eu acho que não diminui a minha experiência, sabe? Não diminui o impacto que o filme pudesse ter em mim. Principalmente filmes independentes, filmes menores, que o escopo é menor. A sala de cinema ainda é o melhor lugar para assistir, mas eu não vou ter problema em assistir Nomadland em casa. Assim como eu não tive problema em assistir Mank ou Sete de Chicago em casa. Então, acho, por exemplo, que esse ano a Netflix vai ser o estúdio com mais filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Acho mesmo. Esse filme novo dos irmãos Russo, ele vai estrear no cinema em fevereiro,
mas ele vai para a Apple em março já. Então, que bom que a gente tem o espaço para ver esses filmes rápido. Filmes grandiosos, que são um espetáculo, né? Que é aquela coisa que muita gente interpretou mal quando o Scorsese falou que super-herói não é cinema, né? O que ele quis dizer é que é um outro tipo de cinema, é uma montanha-russa mesmo, é um espetáculo visceral, que você precisa estar no cinema para ver. Então, eu tive a chance de ver o Irlandês no cinema, eu vi numa sentada só. E eu ficaria mais 4 horas ali, porque, para mim, aquele universo é fascinante. Mas tudo bem a gente ter esse equilíbrio com outras mídias também, porque o cinema sempre vai estar lá. Esse ano foi uma exceção, porque esse ano foi uma exceção para absolutamente tudo, porque a gente teve uma pandemia, uma coisa que a minha geração jamais viveu, e provavelmente a geração dos meus pais jamais viveu também, alguma coisa parecida com isso, né? Tirando a ditadura militar que eles viveram no Brasil, né? A gente nunca tinha vivido uma coisa tão determinante no nível global como uma pandemia global. Então, esse ano foi uma exceção. Mas ano que vem, quando a coisa começar a voltar ao normal, a gente vai ver as comédias românticas sendo lançadas muito mais em streaming, que talvez eu acho que se encaixe no streaming. A gente vai ver os grandes espetáculos, né? Os filmes como Marvel, DC, Star Wars, Velozes e Furiosos, Duna, Avatar, esses filmes saindo no cinema como esses espetáculos de grandes marcas, né? Saindo e mobilizando o público no mundo todo. E a gente vai ver filmes independentes ocupando espaço em cinemas independentes e tendo uma vida muito maior no streaming também. Então, eu acho que o streaming só veio para somar para todo mundo que gosta de cinema e que faz cinema. Eu concordo com seus argumentos, acho que é bem por aí mesmo. Até essa coisa de... mesmo que você apostasse num filme antigamente, não precisa nem ser em cinema, em locadora, você ficava meio assim, pô, mas se eu pegar e não gostar... No streaming você começa a ver um filme, você vê 20 minutos, você não gostou, você para de assistir e pronto, né? Aquilo não vai te causar um prejuízo, porque a assinatura você já está pagando ali para assistir as coisas que você gosta mesmo. O meu toque impede que eu pare de ver o filme. Na minha vida, eu só saí do cinema uma vez, no meio do filme. Qual? Foi o remake de Amanhecer Violento, que foi há poucos anos. Eu fui com uma amiga ver o filme, eu estava tão incomodado com aquele troço, né, se desfraldando na minha frente, que minha amiga levantou e falou, eu vou dar uma saidinha. Eu falei, vai no banheiro. Ela falou, não, vou fazer a unha. Aí eu falei, vou junto. E fui embora. Eu nunca vi o fim do filme. Foi a única vez que eu levantei e saí de um filme no meio. Não, no cinema eu sempre fiquei até o final, e mesmo a não ser por algum motivo, em casa, assim, assistindo o filme, a não ser por algum motivo que eu tinha que sair, alguma coisa assim, a única vez que eu parei por não estar gostando foi até um filme da Netflix, o Ridiculous Six, com o nosso querido Adam Sandler. Nossa! Eu falei, mas também eu saí, eu parei de assistir também pensando, pô, mas por que eu comecei, né? O que me deu na cabeça? Eu ainda não vi o filme de Halloween do Adam Sandler. Ainda vou ter essa experiência, porque eu tenho um textão do Adam Sandler que está meio que pronto para ser feito aqui, mas eu não comecei ainda, porque eu assisti o Assassinato no Mediterrâneo lá, que foi difícil chegar até o fim. Foi bem difícil. Não, eu já estou escaldado. O filme do Adam Sandler eu nem começo mais. Imagina, olha Joias Brutas. Putz, é verdade, eu assisti Joias Brutas. E é muito bom o filme mesmo, é muito bom. Talvez meu problema... Bom é pouco, é excepcional. O Oscar do ano passado de melhor ator era do Adam Sandler, sem a menor dúvida na minha cabeça. Ele não foi indicado, o que eu achei um pecado, mas era dele aquele Oscar. Não incentiva. Eu também achei muito bom, achei que a atuação dele foi... Mas se ele ganhar o Oscar, é incentivo para ele. Mas talvez o problema sejam as comédias mesmo. Adam Sandler é um cara muito bacana. Eu já sei com o Adam Sandler. É um cara incrível, um puta papo legal, cara pé no chão, divertido. Todo poder para Adam Sandler. Nessa eu não tô com você. Sadovski, pô, puto papo legal. Eu tinha mais coisas para perguntar. A gente marca outro aí daqui uns 6 meses para falar sobre outras coisas. Queria que você contasse mais histórias da sua carreira. Espero que a gente tenha outra oportunidade. Queria te agradecer demais e queria que você deixasse o recado que você quiser deixar aí para quem está assistindo o programa, para quem gosta de cinema.
Assistam filmes. Todos os filmes e o que quiserem, o tempo todo. A gente nunca teve tanto filme disponível para a gente, mesmo que o streaming ainda não forme nenhum cinéfilo. Porque alguns filmes fundamentais, 90% dos filmes fundamentais da vida, não existem em streaming. Mas a gente continua com fé aqui que isso vai... Lembre que streaming não é só Netflix, tá? Tem Mubi, tem um monte de coisa legal aí que a gente pode descobrir. Então, assistam filmes que faz bem. Qual o seu filme fundamental da vida? Você tem 4 dias para a gente ficar falando aqui? Eu não tenho eu tenho uma dúzia. Uma dúzia, não. Eu comecei a fazer essa lista, na verdade. Eu ia fazer um texto de os 10 filmes que me formaram como cinéfilo. Aí eu listei 10 filmes. Eu falei, putz, está faltando alguns aqui. Aí eram 20. Aí eu li e falei, putz, mas está faltando esse. A lista hoje está com uns 400 e poucos filmes. Caramba! Então eu tô organizando isso num livro que eu quero lançar mais para frente, né, provavelmente pós-pandemia, que são filmes que são importantes para mim, não são os melhores da história. São filmes que, para mim, tiveram um significado. Então vai ter, tipo, O Magnífico, com Jean-Paul Belmondo, e A Dança dos Vampiros, do Roman Polanski. Então são filmes nesse naipe, que ajudaram a me formar como cinéfilo. Então vai chegar o ponto que eu vou poder responder essa pergunta bem. Legal. Dito isso, eu defendo com unhas e dentes que o melhor filme da história do cinema se chama O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Beleza, valeu. Obrigado, Sadowski. Valeu. Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.